Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Obrigada a você que nos acompanha pelas emissoras da Boa Vontade pelo Brasil, você com a gente na Boa Vontade TV ou você que nos acompanha no canal da Religião Divina no YouTube. Como estudar e viver diariamente o verdadeiro recado das lições sagradas do Apocalipse do Cristo sem se deixar levar por percepções e valores pessoais. É o que vamos aprender hoje aqui no Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus. Um espaço criado pelo irmão Paiva Neto, presidente pregador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, para nos aproximar da vibração das profecias finais do Cristo e termos respostas para a nossa vida. Você tem alguma dúvida sobre o livro das profecias finais? Então mande aqui para a gente. Nosso WhatsApp é o 998318195, ou se você estiver nos acompanhando aí pelo YouTube, no canal da Religião Divina, você deixa a sua dúvida no comentário desse vídeo, tá bom? Bom, a gente agradece a participação desde já aqui do irmão Rafael Ramalho, pregador ecumênico da religião do terceiro milênio. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse livro tão empolgante que é o Apocalipse de Jesus. Irmão Rafael, a dúvida de uma internauta aqui preferiu não se identificar, então pergunta o seguinte: durante o tempo em que eu estudava a Bíblia, eu havia sendo usada para julgar ou condenar pessoas que pensam diferente, vivem ou acreditam em coisas diferentes do que está escrito lá. O que fazer para ler o Apocalipse ou o Evangelho sem esse espírito de discórdia? É realmente possível unir pensamentos diferentes a partir de um livro tão polêmico? Sim, o próprio livro, que é tão polêmico, ele nos avisa disso. Aliás, o capítulo que a gente vai trazer agora, do Apocalipse de Jesus, que é a visão dos glorificados, ele é básico para a gente entender a própria missão, né, da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que é preparar os caminhos para a volta triunfal de Jesus na formação do seu rebanho único, rebanho ecumênico, quando Jesus trouxe no seu Evangelho, segundo João, no capítulo 10, a seguinte profecia: haverá um só rebanho para um só pastor. É um rebanho ecumênico, é um rebanho que faz parte dessa diversidade toda que você destaca na sua pergunta. Aliás, uma pergunta muito importante. E no livro do Apocalipse de Jesus, é ele mesmo quem responde essa pergunta quando diz assim, na visão dos glorificados, capítulo 7, versículo 9. Depois destas coisas olhei, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro de Deus, trajando vestiduras brancas, com palmas nas suas mãos. Olha que interessante, eu vou ler aqui o versículo 10 também. E clamavam com grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao divino Cordeiro pertence a salvação. Agora, por que essa passagem nos ajuda a entender? Porque essas diversas nações, povos, tribos e línguas diferentes, linguagens diferentes, maneiras de se comunicar diferentes, elas estão reunidas em torno da mesma coisa, que aqui é nomeado Deus, Jesus, amor, né? Que é o amor que nos mantém, né, no planeta Terra, como diz o irmão Paiva. Deus que nos fez nascer no universo e nos sustenta na Terra. Então essa união em torno de um fator que é o bem comum, ela é a representação desse rebanho único que respeita, né? Vê que não foi despersonalizado esse rebanho único, mas sim uma reverência àquilo que mantém a sociedade, a humanidade coesa, são os bons sentimentos, a ética mais elevada que se possa haver. Então isso está no próprio Apocalipse de Jesus. Então como ler o Apocalipse sem esse espírito de discórdia? Tirando o espírito de discórdia do coração.
porque o problema não é do texto. O problema vai muitas vezes da nossa interpretação e da vontade que muitas vezes se tem de se estar certo, de se ter razão sobre alguma coisa. E quando a gente pega essa vontade e coloca ela diante de um conhecimento que é maior do que o nosso, e a gente busca essa isenção, aí a gente consegue entender melhor. Por isso é que na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a maneira com que a gente lê o Evangelho e o Apocalipse é em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Cristo de Deus. Aí eu vou trazer aqui um trecho do livro Somos Todos Profetas, do qual também eu li o trecho do Apocalipse de Jesus, mas aqui na abertura do livro, né, na parte que meu pai traz os diversos conceitos de suas aulas sobre o Apocalipse, aulas históricas, desde a década de 1990, está o Apocalipse de Jesus para os simples de coração no ar, trazendo conceitos importantíssimos para que a gente possa entender o Apocalipse com esse espírito de isenção. E essa série transformou-se também numa série de livros que tem conceitos importantíssimos como esse aqui, ó. Na página 125, que diz assim: é preciso situar-se na posição equidistante do Cristo. Quer dizer, distante no sentido de ter-se a mesma imparcialidade diante de tudo, mas sustentar uma posição, né? Que posição é essa? Vamos ler aqui. Zarur, saudoso proclamador da religião do terceiro milênio, trouxe a doutrina do centro espiritual universalista céu, da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, para que nos acostumemos à posição equidistante que é a de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, estaremos libertos de grilhetas mentais quando nos colocarmos nessa faixa imparcial, neutral, transcendente do Cristo, que é a circunstância espiritualmente perfeita, acima de espaço e tempo humanamente compreendidos, acima das divisões que o ser humano se estabeleceu para organizar melhor a sua maneira de aprender as coisas. Como é a sua maneira melhor de aprender as coisas, não significa que é a verdade única, mas sim a maneira melhor de aprender as coisas. E aí, por isso, quem pode nos ensinar algo que transcende a isso, para que a gente possa dar um passo além no nosso conhecimento, o irmão Paiva está apontando aqui essa posição equidistante do Cristo, que nos trouxe: amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, para nos mostrar a importância dessa entrega, dessa dedicação, dessa disponibilidade de se amar, de se fazer o bem pelo próximo, como uma grande inspiração para que a gente entenda um texto que vem de um Deus que é amor, né? A própria Bíblia Sagrada ensina: Deus é amor. E ele diz assim: vivendo essa condição, de espaço e tempo, acima de espaço e tempo humanamente compreendidos, vivendo essa condição, nos livraremos do sectarismo, do fanatismo, do egoísmo e de outros ismos que prejudicam o ser humano. Assim estaremos situados no campo do ecumenismo total, que liga céu e terra para entender o Apocalipse de Jesus. Portanto, para entender o próprio texto sagrado, como ensina o irmão Paiva, é preciso ter paciência, paciência com as nossas próprias limitações no entendimento do texto, paciência com o tempo, paciência com a nossa disposição e aumentar a nossa disposição em entendê-lo cada vez mais. É preciso ter paciência e amar, acima de tudo, porque aí a gente vai se colocar na condição que Jesus nos colocou, nos trouxe, para que a gente seja discípulo dele, porque ele disse assim: somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo amor uns pelos outros. Então, se é somente assim, a condição para entendermos o Apocalipse é já praticarmos, já entendermos, já procurarmos dentro das nossas capacidades, da nossa disponibilidade aumentada para
tal praticarmos esse amor do novo mandamento de Jesus. E é por isso que nas igrejas ecumênicas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, tem as cruzadas do novo mandamento de Jesus, para que a gente possa se debruçar sobre o texto sagrado, sob essa visão isenta, sob essa visão... ela é isenta, mas ela pertence a um campo de conhecimento que transcende ao conhecimento humano. Então ela não é isenta por não definir uma posição. Pelo contrário, nas diretrizes espirituais da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, o irmão Paiva fala que é preciso ter coragem para assumir um campo neutro, ou seja, um campo em que as pessoas se abracem. E a gente vê na própria religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, nessas pregações tão ricas e ecumênicas, que é possível realmente isso acontecer. Se você continuar nessa sintonia, vai poder acompanhar, por exemplo, hoje, a cruzada do novo mandamento de Jesus nos lares de boa vontade, para que também possa trazer para o seu lar essa ambiência do estudo fraterno, acolhedor, alertador do Evangelho Apocalipse de Jesus. Irmão Rafael, muito obrigada pela participação com a gente, por esclarecer em nome da religião divina essa dúvida. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Hoje nós tivemos aqui no quadro Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus, irmão Rafael Ramalho, pregador ecumênico da religião do terceiro milênio. Você também pode mandar a sua dúvida. Nosso WhatsApp é o 998318195. Ou você deixa o seu comentário, a sua dúvida aí no chat do vídeo, no canal da religião do terceiro milênio. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.